Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e versículo de número 2. Glória a Deus. É um texto que inaugura a revelação. É um texto que abre a palavra que Deus trouxe para nós. Eu acredito que não poderia ter uma outra expressão para fazer esse registro. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Vamos fazer essa declaração. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Você pode tomar o seu lugar. A palavra de Deus diz para mim e para você que antes de qualquer desencontro, antes de qualquer anormalidade, antes de qualquer obstáculo, antes de qualquer transtorno, Deus está antes. Deus está antes. Vocês devem estar pensando, mas e? O texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Essa semana, o mundo científico recebe a informação que foi descoberta uma nova terra, uma nova possibilidade. Bilhões de dólares estão sendo consumidos em pesquisas. Bilhões de dólares estão sendo consumidos em pesquisa para tentar descobrir o além. Eu fico pensando, se nós estivéssemos investindo essa montanha de dólares, de dinheiro, para tratar do assunto de casa, o assunto interno, o assunto do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa terrinha, que precisa tanto de mudanças que vão ser instrumentos de bênção no aspecto social, no aspecto de saúde. Seria tão melhor, seria tão mais bem aplicado, tão mais bem investido. Mas nessa manhã eu quero que você olhe esse texto a partir de uma luz de esperança. Uma luz de esperança. Essa semana eu tive alguns contatos com algumas pessoas e vivenciei e presenciei tantas calamidades sociais, tantos problemas, tantas impossibilidades. E eu lembro que em alguns contatos alguém disse: olha, não tem mais jeito, não tem mais solução. Tamanha é a barreira, tamanha é a monstruosidade que a coisa cresceu. Mas essa palavra é a primeira palavra da Bíblia. Essa palavra precisa mudar alguns conceitos. Então, nessa manhã, eu quero bater nessa tecla. No princípio, Deus. No princípio, Deus. No princípio, não é o inferno. No princípio não é o diabo, no princípio não é o mal, no princípio é a perfeição absoluta, porque Deus é a perfeição absoluta. Amém, queridos? Será que a gente pode encher o pulmão de ar e encher a nossa boca e dizer assim: no princípio Deus? No princípio Deus. Então, se Deus no princípio, nós podemos dizer que no princípio é a perfeição.
no princípio é a glória, no princípio é a majestade, no princípio é o mais absoluto da presença gloriosa na terra, no princípio Deus. Então todo o resto vem depois. Amém, queridos? Diga, todo o resto vem depois. Todas as tragédias. Agora mesmo falando com um pastor da igreja, a mamãe dele está hospitalizada, insuficiência renal. Insuficiência renal. No princípio, Deus. No princípio, Deus. Talvez esteja agora acompanhando o culto uma querida, muito, muito querida, do meu coração. Está com câncer. E essa semana me ligou para me dar uma notícia. Para dizer que o quadro agravou, que o quadro piorou, que o quadro aumentou. E eu lembro que naquele momento, a gente escuta isso, respira fundo, prende a respiração e diz, ainda há um fio de esperança, porque no princípio, Deus. Toda vez que eu falar no princípio, eu queria que você declarasse profeticamente, no princípio, Deus. A gente precisa colocar isso, fazer uma amálgama em nós, porque se isso não acontecer, no princípio, a gente vai começar a pensar que é outra coisa, são as baleias azuis, são as drogas, é a miséria, é a deformação, é a ideologia de gênero. No princípio, quem? Deus. No princípio Deus, senão a gente vai pensar que no princípio é a crise, no princípio é o desemprego, no princípio é a fome, no princípio é a barbárie, no princípio é a corrupção. Não, no princípio quem? Deus. No princípio Deus. Nós precisamos pregar isso com pregos profundos para que isso não seja removido. No princípio Deus. Deus criou os céus e a terra, e ponto final. O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é perfeito. Deus é perfeito, e o que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é perfeito. Pastor, e o que está acontecendo? Isso aí já é uma outra conversa. Mas o que Deus faz é perfeito. No princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira vez que a palavra porém vai entrar, ela vai entrar aí. Toda vez que você escuta o porém, você sabe que porém na sequência vem alguma coisa que não é muito bacana. O texto vai dizer a terra, vírgula, porém, versículo 2, a terra, vírgula, porém, ela estava sem forma e vazia. Sabe, irmãos, é uma expressão que não tem uma sintonia, ou não tem uma relação, ou é uma expressão que não cabe numa obra que Deus criou. Não cabe, você sabe disso. Não tem sentido isso. Você jamais pode imaginar que isso tenha uma correlação com Deus, com o Criador, porque Ele é perfeito. Ele é perfeito. Você imaginaria um mestre de cozinha, um desses vencedores aí, desses programas de gastronomia, de alta gastronomia, você pode imaginar que a carne dele ficou ruim, ou que o arroz ficou um arroz papa? Você pode imaginar? Não, isso não passa, não pode ser isso de quem fez essa comida. Você imagina, quem vai fazer a comida? É um mestre, é um mestre da culinária. Você, antes dele começar a preparar, você já tem uma certeza, vai ficar bom, ou não? Vai ficar gostoso, sim ou não? Vai ficar gostoso. Se você tem uma costureira que é uma estilista na costura, você dá para ela um tecido e diz assim, vai ficar uma porcaria. Você pensa isso? Não, você não pensa isso. Você não pode, não é possível você pensar uma coisa dessa, porque você olha, quem está fazendo, fulano tem competência, tem muita competência, então vai ficar uma coisa muito boa. Irmãos, muito mais é Deus, muito mais é Deus, mas o texto diz que de repente a terra está sem forma e vazia. Você sabe, e aqui não é a hora, que há um fator externo que vai produzir isso.
Há um acidente que vai acontecer com isso, para que isso fique dessa maneira. Não foi o que Deus criou. Não foi o que Deus criou. A gente entende que a queda de Satanás, a queda do diabo, quando o diabo é lançado da presença de Deus e é lançado abaixo, esse demônio é como um meteoro que vai provocar esse caos absoluto. E a terra que era linda, a terra que era perfeita, ela está agora sem forma e vazia. Há um impacto, há um agente externo que destruiu aquilo, que perturbou aquela criação de Deus. É exatamente o que acontece na natureza humana. Quando o diabo vem e age na vida e transforma comportamentos, e transforma atitudes, e transforma a vida de uma pessoa que foi criada à imagem e à semelhança de Deus. Mas há uma esperança. O texto vai dizer no mesmo versículo, depois que fala de trevas, depois que fala de algo disforme, depois que fala de um vazio, de um vácuo absoluto, depois que fala de abismo, a palavra vai dizer, o Espírito de Deus, ele se move sobre a face das águas. O Deus que criou é o Deus que não abriu mão. Diga, o Deus que criou é o Deus que não descartou. O Deus que criou é o Deus que não descartou. O Deus que criou é o Deus que não abandonou. O Deus que criou é o Deus que permanece sobre, e se permanece sobre, é porque ele vai entrar em ação a qualquer momento. Então, nesta manhã, o que Deus colocou no meu coração foi para dizer para você, que se você está vendo essa parte agora, eu quero que você se esforce um pouquinho e consiga enxergar pela fé o início desta obra. E o início desta obra não é um vaso quebrado, não são fragmentos, é um vaso perfeito. E se o vaso quebrou, Deus permanece na olaria, Ele permanece sobre, e Ele vai agir agora. Vai ter ação de Deus, vai ter ação de Deus, e eu quero que você creia nisso hoje no nome de Jesus. Amém, irmãos? De alguma maneira, irmãos, eu entrei hoje aqui nesse santuário com um sentimento de Deus, que deveríamos levantar um clamor, para Deus trazer de volta o eixo que se deslocou, o eixo que se deslocou, para Deus acertar novamente. Nós temos dentro de nós uma coisa chamada labirinto, e o labirinto, ele tem uma função, que é uma função, eu diria que é talvez a mais completa de todas, na nossa estrutura física. O labirinto nos mantém eretos. O labirinto nos dá o senso exato do equilíbrio, da perfeição, da ereção. Isso acontece porque o meu labirinto está funcionando, porque o teu labirinto está funcionando. Então isso acontece. Mas como, pastor? É um milagre, isso é uma dádiva de Deus. Mas quando o nosso labirinto sai do eixo, é uma patologia chamada labirintite. Quando sai do eixo, a gente não consegue mais. E a gente vai ficar trôpego e a gente vai cair. Deus nesta manhã está nos convocando para dizer, Deus, traz novamente esse labirinto para o eixo e coloca novamente essas pessoas no lugar. Lucas 15 é um texto que eu tenho uma paixão. A parábola do filho pródigo, no capítulo 15, versículo 17, diz assim, que aquele garoto, que um dia o diabo afetou o labirinto dele, e ele diz assim, pai, eu quero a minha parte, eu não quero mais ficar aqui, eu vou embora, e eu vou sair daqui. E o texto diz que ele sai de forma trôpega, porque ele vai para uma terra longe, uma terra distante, uma terra longínqua, e ele vai esbanjar e perder tudo aquilo que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, ele vai dissipar, ele vai perder. Tudo que ele possuía, ele vai perder. Mas a Bíblia tem para nós
o versículo 17. E o versículo 17 diz assim: e caindo em si. A gente usa, diga comigo assim, caindo em si. Eu quero trocar essa expressão. E eu troco essa expressão para ir voltando para o eixo. Diga assim, ir voltando para o eixo. E 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 quando ele volta para o eixo, ou seja, quando ele volta para o plano original de Deus, quando ele volta para a origem de Deus, quando ele volta para o padrão perfeito de Deus quando criou, quando ele volta para esse ponto, ele diz: opa, eu estou fora do lugar, eu estou fora do eixo, eu tô numa situação complicada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui. Diga comigo assim, e eu aqui. Aqui. E eu aqui. Você lembra qual foi a primeira pergunta de Deus no Éden para Adão? Onde estás? Aqui. O filho pródigo, ele compreende com toda clareza que o aqui dele é o aqui que está fora do eixo de Deus. Onde é o teu aqui hoje? As coisas que você está amargando, é provável que elas estejam porque esse aqui teu agora não é o aqui de Deus para você. E eu aqui onde eu estou morrendo de fome. Observe bem que a comida na mesa, o prazer, a alegria, estava deslocado do eixo. Aqui onde ele estava, havia a falta de tudo. Mas se ele voltasse para o eixo, tudo aquilo que ele padecia, ele receberia, porque o Pai tinha tudo preparado para ele. Pastor, como é que isso acontece? Eu sei que não é fácil. Eu sei que é uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Essa semana alguém me procurou para contar mais uma tragédia. E pastor, é antena parabólica de tragédias. Alguém me disse: pastor, o que eu faço da vida? A minha esposa me trocou por uma outra mulher. Temos 3 filhos. Uma criança de 8, uma criança de 6 e uma criança de 2. E eu na hora disse: eu vou falar com ela. Pastor, não adianta, pastor. A cabeça dela está virada. A cabeça dela virou. Não é argumentação. Não tem como argumentar com alguém que está com a cabeça virada. Eu apenas tive que chorar com aquele quadro. E eu fiquei pensando sobre Lucas 15. Quando o filho diz: pai, me dá minha parte que eu vou embora. Há algo bonito nesse texto. Você não tem em nenhum momento o pai tentando desconvencer ele daquela atitude que ele estava tomando. Você não vê o pai tentando convencer ou chamar um amigo para convencer ele. Esse texto diz para nós que aquela decisão que aquele menino foi afetado, foi possuído, era uma decisão tão terrível, que só mesmo uma ação divina poderia fazê-lo mudar. Nesta manhã, eu quero tomar uma palavra que Deus deixou para nós em Tito, capítulo 2. E eu quero ler esse texto porque eu quero nesta manhã convidar essa igreja, a igreja de Bom Sucesso, para levantarmos um clamor e dizermos: Deus, traz o povo para o eixo novamente. Tito capítulo 2, versículo 11,
há uma promessa de Deus que é verdade. E essa promessa eu quero chamar ela à existência. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora. A quem? A todos os homens. A todos aqueles que estão num chiqueiro de porcos. A todos aqueles que o labirinto, ele saiu do eixo e está numa atitude de deformação. A graça de Deus, a graça universal, ela foi colocada diante, não de alguns, essa palavra, eu amo esse texto. Ela não foi colocada diante de alguns, foi colocada diante de todos os homens. Todos os homens. Então, de todos os homens significa que todo mundo aqui hoje, todo mundo que está pela transmissão, todo mundo, todas as pessoas estão debaixo do efeito poderoso dessa graça. E a graça poderosa, ela é capaz de mudar essas coisas, mudar essa situação. E do mesmo jeito que aquele garoto que está longe, numa terra distante, ele volta para o eixo e ele volta. Deus hoje, nessa manhã, Ele pode fazer isso naquela pessoa que você vai interceder. Amém? Você conhece alguém que saiu do eixo? Você conhece alguém que saiu do eixo? Você conhece alguém que saiu do eixo? Lembra o carro quando desalinha, ele fica desalinhado? Se você soltar o volante, o que acontece? Ele sai da estrada, ele sai da estrada. É preciso fazer um alinhamento novamente. É preciso fazer um alinhamento, um balanceamento, para ele voltar para a posição. Um chassi, quando está torto, você olha assim, o que está acontecendo? Ele está todo torto. Foi uma pancada, foi alguma coisa que afetou e entortou o eixo. Deus, nesta manhã, está dizendo para mim e para você, que Ele tem poder para trazer para o eixo novamente. Há poder para trazer para o eixo novamente. E eu quero nessa manhã, eu vou interceder por esta pessoa que essa família pediu em lágrimas um milagre de Deus. E eu disse, Deus, a palavra ainda está viva. No princípio, quem era no princípio? No princípio, quem era no princípio? No princípio, quem? Deus. No princípio Deus, então não é o diabo, no princípio Deus. Pastor, mas como é que faz? Como é que faz? Vamos voltar ao princípio. E quem vai fazer isso? É Deus. E vai cair em si, e tornando em si, e voltando para o eixo, vai dizer, chega, basta, vou voltar para a casa do meu pai. Veja só, não foi ninguém que agiu nesse garoto, não foi ninguém, nenhuma terapia, nenhum conselheiro, foi Deus que tocou ali. Ele, pronto, acabou, vou voltar para a casa do meu pai. Na casa do meu pai há milagre, há pão, há fartura, há paz e alegria. Em nome de Jesus, eu quero que você agora, em nome de Jesus, você vai dizer, Deus é o princípio. E se Deus é o princípio, o que está acontecendo agora é algo circunstancial, mas o Espírito está pairando sobre, e quando ele para sobre, ele declara, e quando ele declara, o milagre acontece. Amém ou não amém?